porque lá está, é uma questão de mindset, é a questão de tu acreditares nas coisas antes delas acontecerem, mas nunca esquecendo a estratégia e o trabalho que tu tens de ter para lá chegar. Eu posso acreditar em muita coisa, mas enfim, não tenho superpoderes para fazer as coisas acontecerem, não é? Mas sobretudo pensar que durante esta estratégia há coisas que vão sair fora do teu controle, que tu não estás à espera, e portanto é perante essa adversidade que tu tens de claramente lembrar-te daquilo que pensaste no início. Bem-vindos ao Breakfast with Fred! Uma salva de palmas para vocês, pessoal! Então, o que é isto do Breakfast with Fred? O Breakfast with Fred é um live show em que nós pretendemos aqui mesmo trazer pessoas inspiradoras, trazer pessoas com histórias únicas, histórias de superação, e o nosso propósito com trazer estas pessoas aqui é descodificar e desconstruir qual é que é o mindset que estas pessoas utilizam para serem bem-sucedidas, quais é que são as estratégias, qual é que é a perspectiva de vida, para podermos perceber quais são e levar para a nossa vida, para melhorar a nossa vida. Este é o objetivo do Breakfast with Fred. E por isso, neste episódio, temos um convidado mega especial. O Miguel começa nas motas muito cedo, com um pai que era motardo e que o levava à pendura desde que praticamente ele nasceu. Tem a primeira moto, uma Moto 4, aos 3 anos. Aos 9 anos começa a competir nacionalmente e depois de 2 anos e mais de... Aliás, eu tenho aqui uma surpresa. Depois de 2 anos e mais de 100 quedas, o Miguel, aos 11 anos, faz a capa da Visão Júnior. O mais rápido do mundo, a andar a 170 km/h. Inacreditável. E nada, de facto, nada para o Miguel, que aos 16 anos começa nos campeonatos... Aos 16 anos começa nos campeonatos mundiais... faz o Moto 3, 5 anos no Moto 3, é vice-campeão no último ano, passa para o Moto 2, mas entretanto começa a estudar medicina dentária, como se fossem coisas muito semelhantes, porque o Miguel fez uma promessa ao pai há muito tempo atrás de que se o pai o ajudasse no desporto, o Miguel ia ter estas boas notas. E passa para o Moto 2, e no Moto 2, 3 anos, em 2018, é vice-campeão do Moto 2 e passa agora para a categoria máxima. A categoria rainha, é como costuma ser chamada, certo? É certo. É certo? Isso mesmo. E passa para o MotoGP, o Grand Prix, a competir com o que era o ídolo do Miguel, o Rossi, que agora já não é o ídolo, porque estão a competir. E para quem quer os pormenores mais técnicos, o Miguel, depois de partir uma mão, partir a clavícula, esta força da natureza não para e está a competir, passa de 600 cm3 para 1000 cm3, 140 cavalos para 280 cavalos, e isto significa que o Miguel anda a 350 km/h, que eu pessoalmente nunca andei, mas quero bastante, mas não faço ideia como é que fazes. E pelo meio, como se isto não fosse suficiente, o Miguel monta a Oliveira Cup, porque não há espaço em Portugal, não há nada em Portugal que faça com que pequenos motociclistas possam crescer, não só com a parte técnica, mas também com a pedagogia, e o Miguel e o pai montam isto. E last but not least, como se isto não fosse pouco, o Miguel lançou super recentemente um livro, Next Level, 44 curvas até ao MotoGP, que eu espero que todos comprem, porque isto tem uma história do Miguel muito mais profunda da que vamos entrar hoje. E por isso, vocês, peço que me ajudem, por aplauso, a dar as boas-vindas, depois desta bio gigante, ao grande, ao enorme Miguel Oliveira! Miguel, eu gostava de começar aqui com uma pergunta, que é, fala-se muito nas motas, mas nem toda a gente sabe que durante algum tempo tu passavas o dia era nos karts. E conta-me um bocadinho disso e o que é que te fez mudar? Bem, em primeiro lugar, obrigado por me receberes aqui, e à malta toda também por ter vindo. Os karts fizeram parte inicialmente da minha carreira desportiva, porque foi aquilo que me lançou no mundo competitivo. E eu, com 8 anos, o meu pai ofereceu-me um kart no Natal e eu andava na brincadeira, numa reta. Isto foi antes das motas, então? Antes das motas, okay. Numa reta que não tinha trânsito, ao pé do Honda Park, na Costa da Caparica, e eu andava para trás e para a frente, a fazer oitos, o que são oitos? tentar fazer oitos com o kart.
E digamos que começou assim a nossa aventura. Os karts entraram através de um troféu que existia em Palmela, que era o troféu do kartódromo. Era organizado por eles e pronto, eu andava lá no meio dos miúdos. Era muito problemático. Após quase todas as corridas acontecia um contratempo qualquer, ou eu batia em alguém, ou saía do kart aos pontapés. Mas porquê? Porque eu não gostava de perder. Ok. E isso deixava-me muito chateado. Aliás, eu não gostava de perder, nem sabia perder. A realidade era essa. Com 8 anos, aquele choque de entrar num mundo completamente diferente, onde, digamos que o piloto que andava mais era o piloto cujo pai tinha mais dinheiro e podia pôr o kart a andar mais, e de alguma forma aquilo revoltava, e havia claramente uma barreira entre aqueles que eram os miúdos ricos e os miúdos que não tinham dinheiro. E isso causava-me alguma revolta e eu tinha sempre alguma pega com alguém. Mas andava bem, não andava mal, mas acabava sempre em quinto, sexto. Então não eras o melhor desse desporto? Não era de todo o melhor. E houve uma corrida uma corrida à noite que se fazia. Por ser um troféu e em Palmela, nós fazíamos sempre o mesmo traçado. Então fazíamos à noite, fazíamos ao contrário, fazíamos de dia, para arranjar o maior número de configurações possível de pista. Mas chegou a um ponto em que, numa corrida à noite, eu entrei e disse ao meu pai que pronto, queria desistir. Já não queria andar mais. E como é que o teu pai reagiu? Quer dizer, depois do dinheiro todo que gastou, não reagiu bem, não é? Mas pronto, ficámos com o kart. Não o vendeu e ainda o tenho. Uau! E isso, o teu pai tem tido um papel super preponderante no teu desenvolvimento. E de todas as entrevistas que vi tuas, mencionas muito o teu pai. Eu acho mesmo fantástico. Dar os parabéns não só a ti, mas ao teu pai pelo trabalho que enquanto pai, e a tua mãe, sem querer desvalorizar a tua mãe, obviamente. Não, ele tem todo o mérito, porque eu acho que de alguma forma os nossos pais podem nos abrir as portas ou fechá-las. E o meu pai, desde cedo que me abriu todas as portas àquilo que eram os meus sonhos, nunca me cortou as pernas, como se costuma dizer. E não só isso, mas incentivava-me muito em certas alturas mais difíceis, não é? Lembras-te de alguma em específico? Mais nas alturas em que era difícil arranjar dinheiro para ir para as corridas, patrocinadores. Ele teve um trabalho excelente porque nós, quer dizer, todo o pai que tem um filho que vê que tem potencial acaba por depositar aquela pressão que o pai não entende que o miúdo tem, porque os pais muitas vezes veem nos filhos, e acontece muito no mundo do futebol, estão a ver nos filhos a sua reforma, não é? E de alguma forma acabam por ter é verdade, e acabam por ver ali o Cristiano Ronaldo e pensam, ok, o meu filho é muito bom e portanto ele tem de lá chegar e tem de ganhar muito dinheiro. E nas motas, como em qualquer outro desporto, isso também acaba por acontecer. Os pais investem muito dinheiro nos filhos e de alguma forma muito cedo já querem o retorno desse dinheiro. E o meu pai, com todas as dificuldades monetárias que ele teve para me fazer chegar a certos campeonatos, nunca me transmitiu essa pressão. Eu acho que agora, olhando para trás, essa foi a maior lição, ou digamos a maior virtude que ele teve em apoiar-me na minha carreira desportiva nestes momentos difíceis. Foi o facto de ele conseguir esconder de alguma forma a dificuldade que passávamos. Íamos de carrinha para a Espanha a 120 e eu perguntava porque é que não podíamos ir mais rápido. E ele dizia que o dinheiro não dava para chegar, para ir e vir. Dormíamos na carrinha, mas quer dizer, era divertido para mim. Não tinha mal em não estar a dormir num hotel, ou ter de dormir na tenda ou numa caravana, que mais tarde acabámos por ir de caravana. A nossa carrinha era emprestada pelo motoclube do Seixal. E andávamos sempre assim à procura de amigos que pudessem ajudar e apoiar, mas ele nunca me transmitiu essa pressão. E para nós era, entre pai e filho,
era realmente uma dinâmica muito divertida e por isso é que os resultados acabavam sempre por chegar, íamos para casa felizes, não havia prémios monetários por ganhar nenhuma corrida, portanto acabávamos por sair apenas de ego cheio e aproveitar a experiência. E coração cheio também. Exato, é o mais importante. E diz-me uma coisa, tu dizes que o teu pai teve este papel super importante, mas nunca te causou pressão, especialmente a pressão que se calhar os filhos das pessoas que querem que os filhos sejam futebolistas têm. Ou seja, tu nunca sentiste essa pressão do teu pai, mas tu tens um objetivo de querer ser o melhor. Tu queres ser o campeão do MotoGP. Se calhar mais do que uma vez até, presumo eu. E eu acredito mesmo que aquilo que define a nossa vida a longo prazo é aquilo que nós valorizamos e aquilo em que acreditamos. E ter percebido como tu funcionas, tu claramente tens esse foco a longo prazo de eu quero ser o melhor. E não só tu queres ser o melhor, tu sabes que podes ser o melhor. Porque uma pessoa que queira, mas acha que não consegue, nunca lá vai chegar. Ou seja, tu acreditas, tu tens essa crença de que eu vejo-te a falar e é tipo, isto já aconteceu, na minha cabeça já aconteceu. Certo. Ainda não tenho a taça, mas isso já aconteceu, verdade? Certo, é curioso falares nisso porque eu este ano, quer dizer, o ano que passou, eu cheguei no início da época e sabia claramente que ia lutar pelo título de campeão. Então fui ao IKEA e comprei uma vitrine para pôr a taça de campeão. Brutal. Era a minha convicção e pronto, acabou por ser o segundo lugar, mas comprei porque lá está, é uma questão de mindset, é a questão de tu acreditares nas coisas antes delas acontecerem, mas nunca esquecendo a estratégia e o trabalho que tu tens de ter para lá chegar. Eu posso acreditar em muita coisa, mas enfim, não tenho superpoderes para fazer as coisas acontecerem, não é? Mas sobretudo pensar que durante esta estratégia há coisas que vão sair fora do teu controle, que tu não estás à espera, e portanto é perante essa adversidade que tu tens de claramente lembrar-te daquilo que pensaste no início. E é isso que te faz ultrapassar as coisas, é isso que te faz analisar friamente aquilo que aconteceu, não é? Eu costumo dizer que não existem fracassos, não é? O fracasso é simplesmente algo que tu imaginas ou algo que advém muito da forma como tu olhas para as coisas menos boas que te acontecem. Mas eu costumo dizer que em tudo isto há uma aprendizagem. Se calhar não era o teu momento de ganhares, se calhar era o momento de realmente a vida te mostrar que ainda não estás preparado para tal, e é isso que eu penso cada vez que não atinjo um objetivo. Se calhar não era o momento. Houve coisas que, sobretudo na competição, acontece muitas vezes, porque não estou dependente inteiramente daquilo que eu possa fazer, tenho outras pessoas em pista. A moto é uma máquina que pode ter falhas, que pode não estar à altura, e portanto é nisso que eu tento focar quando as coisas não acontecem da forma que eu imagino. E atenção que eu tento ter um mindset de campeão, mas tenho de perceber exatamente quando é que me posso fazer valer desse mindset ou não. Eu não posso criar uma expectativa falsa sobre aquilo que não pode acontecer efetivamente. Eu sei que à partida há 20% do pelotão que é efetivamente favorito ao título, e eu tenho de perceber se estou nesses 20% ou não, e neste momento não estou. Apesar de querer ser campeão e de saber que vou lutar por ser campeão algum dia, neste momento da minha carreira não posso colocar dentro desses 20%. E portanto é esta gestão da nossa expectativa também que é importante nós a termos e percebermos quando aplicar certas coisas ou não. Bem, eu fiz aqui um esforço muito grande para não interromper, porque tu suscitaste-me para aí 5 ou 6 perguntas, disseste 5 ou 6 coisas para mim são fantásticas e vou tentar entrar em elas todas aqui na entrevista. Disseste mesmo várias nós chamamos-lhe de nuggets, são coisas que são peças mesmo boas. E eu estou muito curioso, porque é que é importante para ti ser o melhor? Porque tudo começa aí, tu depois falas do dia-a-dia, do acreditar, mas tudo começa com um foco, quase que se calhar até uma obsessão em que eu quero ser o melhor. O que é que te faz querer ser o melhor? Quando eu olhei para a minha carreira desportiva e tentei perceber se houve algum momento que os meus resultados me estavam a levar a algum sítio que eu não queria. Muitas vezes acontece estarmos
a fazer algum desporto, alguma atividade que acaba por ser influenciada por alguém, neste caso pelo meu pai, e eu percebi, e por vezes nós damos por nós em sítios que realmente não é aquilo que nós queremos, mas pá, curiosamente ou não, até somos bem-sucedidos naquilo que fazemos, somos bons, mas não é aquilo que nós queremos. E eu, na minha carreira desportiva, nunca tive esse momento. Portanto, um objetivo levou ao outro e eu fui progredindo em diversos campeonatos, em diversas motas, e sempre me coloquei um objetivo maior cada vez que atingia uma meta. E portanto, olho para trás, isso nunca coloquei essa dúvida, não é? E portanto, essa. Mas isto nasce em ti, ou seja, qual é que é o primeiro momento em que tu te lembras em que eu vou ser campeão do mundo? Tens ideia? Não tenho ideia. Ok. Eu, por estas alturas, quando eu tinha esta cara mais gordinha, houve um. Houve um. Sim, ainda utilizava este fato. Houve um comissário de pista, e eu neste ano fui campeão cá em Portugal, que me disse assim: epá, este ano ainda vais ser campeão nacional e tal. E eu sei desta história porque ele me contou, eu não me lembro. E ele disse assim: epá, tu respondeste-me que pá, sim, ok, vou ser campeão nacional, mas eu quero é ser campeão do mundo. E eu tinha 10 anos. De onde é que isto vem? Não me perguntes, não sei. Tu sentes Eu tinha uma grande vontade de vencer, seja qual fosse a minha posição, eu queria vencer. E talvez por ter visto e presenciado as dificuldades que nós passávamos, a única forma de poder agradecer ou retribuir ao meu pai aquilo que ele estava a fazer por mim era ganhar, porque deixava-lhe muito feliz, deixava-lhe super orgulhoso. E o facto de eu querer deixar o meu pai orgulhoso, a mim era um fator que me fazia puxar mais por mim. Apesar de ele ser extremamente duro e exigente comigo, eu gostava de o deixar orgulhoso. Portanto, a única forma era ganhar. Ok. E estávamos a falar há bocado, antes de entrarmos, que eu disse, não me digas que eu quero perguntar isto lá dentro. Estávamos a falar e tu disseste que começaste a entrar na área da PNL, do desenvolvimento pessoal, falámos um bocado do Tony Robbins, e houve uns momentos em que tu te começaste a questionar de o que é que estavas aqui a fazer, qual é que era o teu propósito, e uma coisa que me disseste, e foi esta a pergunta que eu não te deixei responder ali fora, porque queria mesmo para aqui, tu estavas a dizer, porque é que eu mereço ser campeão mais do que a pessoa que está à minha frente, ou a pessoa que está atrás de mim, ou a pessoa que está ao meu lado? Porque é que eu mereço? Fala um bocadinho disso. Atenção, não foi extremamente positivo colocar-me essa pergunta a meio do campeonato, porque foi meio, okay. já devia ter percebido isso há mais tempo. Mas o porquê de eu merecer mais do que... Porque, quer dizer, eu para ter a convicção que quero ser campeão do mundo, eu tenho que fazer alguma coisa diferente que o outro não faz, não é? E eu tentei ir realmente ao ponto onde eu pudesse ser diferente do que ele para merecer mais do que ele, ser campeão do mundo. E a única resposta que me ocorreu foi porque eu sou efetivamente melhor do que ele. Não há hipótese. Eu tenho de ser melhor do que ele. Eu sou melhor do que ele e eu tenho de ser campeão do mundo. E, portanto, foi a única resposta que se me ocorreu. No fundo é bastante simples, mas o facto de eu me ter colocado esta questão antes de chegar à resposta levou-me a refletir muito daquilo que tinha sido a época até então, fez-me refletir em aspectos técnicos da moto que eu percebi que não podia controlar, mas podia controlar a forma como eu reagia, e portanto isto fazia-me tirar o máximo partido daquilo que eu tinha em mãos, apesar da minha moto não ser a melhor nas qualificações, que nos faz posicionar melhor para a corrida ou não, e perceber como eu reagia a isso. Portanto, se isso estava a influenciar no meu resultado, se não estava, se podia realmente se estava a extrair o máximo daquilo que tinha, e portanto até finalizar o campeonato tentei em todos os momentos adversos controlar mais estas emoções. Isso é muito interessante, estás a dizer isso, porque
O que tu me estás a dizer aqui, o que me estás a dizer é que, embora haja uma série de pormenores técnicos que tu não controlas, e pode acontecer muita coisa que tu não controlas, um adversário, a moto em si, Exato. tu focas-te naquilo que consegues controlar. Exato. Olha, há uma história que eu li sobre... que eu li um livro recentemente sobre como são feitas as provas de seleção do exército americano, mais ou menos. E eles têm uma história que se chama a história das botas molhadas. E então existe uma prova que eles têm enfim, os recrutas têm de a passar à noite carregados com mochilas, com as armas, e fazer um percurso de não sei quantos quilómetros num tempo mínimo. E, portanto, eles fazem esse percurso. No dia a seguir, antes de fazerem o percurso, eles entram num lago e molham-se todos. E, curiosamente, aqueles que fisicamente são mais aptos para finalizarem a prova, que foram mais rápidos quando as condições estavam perfeitas, a situação inverte-se completamente. Portanto, aqueles que em teoria não são os mais aptos para finalizarem a prova à frente, terminam-na efetivamente à frente. Portanto, isto mostra o quê? Que perante a adversidade há uns que reagem melhor do que os outros. E portanto a adversidade é de facto ter as botas molhadas, que não dá jeito nenhum estar a correr com as botas molhadas. E se tu pensas nisto, podes aplicar em montes de coisas, montes de situações que te acontecem, que tu ficas tão chateado e tão frustrado e pensas assim, mas eu podia ter feito alguma coisa? Não. Então, bola para a frente e tentar ultrapassar isso, tentar perceber de que forma é que tu podes reagir melhor a essas coisas ou não. E acontece muito no nosso dia-a-dia, constantemente. Há coisas que a gente não controla. Eu queria ter chegado 5 minutos antes hoje e não consegui por causa do trânsito. Portanto, quer dizer, o que é que eu controlo nisto? Percebes? E, portanto, se nós formos analisar mais profundamente, a gente não controla nada nesta vida. Nada. Podemos tentar ser o mais previsíveis possíveis, mas não conseguimos fazer tudo. Isto faz um bocadinho parte da minha preparação mental para a corrida, que sábado, eu espero que nenhum adversário veja este programa, porque eu sábado à noite analiso a minha posição de saída e faço muito trabalho baseado na visualização. Então tento imaginar todos os cenários possíveis de imaginar, bons ou maus. Eu não foco só naquilo que me pode acontecer de bom, foco-me naquilo que pode acontecer de mau, se há algum adversário que me ultrapassa aqui nesta curva, deste jeito, do outro, e tento visualizar qual é que será a minha resposta a isso. E portanto, eu na minha preparação para a prova, tento imaginar todos os cenários e portanto, logicamente depois o último pensamento antes de dormir tem de ser aquilo que eu quero, que é cruzar a linha de meta primeiro. E estás aí a largar bombas de sabedoria, e o que tu estás aqui a dizer na primeira parte é, corrige-me se estiver enganado, é que tu não controlas o mundo exterior. Nada. É influenciado por tudo e mais alguma coisa, mas Exato. Aquilo em que tu tens mais controle é sobre o mundo interior, que é como é que tu reages perante Exatamente. As circunstâncias. E estás aqui a falar da visualização, e há bocado estávamos a falar de que aquilo que controla mais a vida de qualquer pessoa a longo prazo é aquilo que valoriza e aquilo em que acredita, ou seja, que determina o foco a longo prazo, a direção em que vamos, mas no curto prazo, no momento a momento, aquilo que mais influencia a nossa vida é o nosso estado emocional. E tu tens aqui uma coisa que tu disseste uma vez numa entrevista, foi muito giro, isso que estavas a dizer agora da visualização, que é, e aliás, eu vou contar aqui só uma pequenina história para dar um bocado de contexto, que é, fizeram uns testes, acho que foi nos Estados Unidos, a jogadores de basquete, em que colocaram 3 grupos. Um grupo colocaram a encestar a bola, mesmo a encestar e a falhar sempre, propositadamente eles falhavam. O outro grupo, eles encestavam e tentavam marcar, e às vezes falhavam, às vezes acertavam. E o outro grupo, o terceiro grupo, de olhos fechados, a única coisa que faziam era visualizar a encestarem-se, mas a acertar sempre, só em visualização. E depois, quando puseram os 3 grupos a competir, os que visualizaram foram os que tiveram o melhor resultado. Os que falharam propositadamente foram os que tiveram o pior resultado. Ou seja, parece que
nós antecipadamente, antes do momento acontecer, estarmos a visualizar, como tu estás a dizer, às vezes os maus momentos para poder prevenir e dizer se isto acontecer eu vou fazer aquilo, mas tu dizes que não vais dormir, ou que a última coisa em que pensas é a passar a meta e a levantar a taça. Exato. E no pódio. E disseste numa entrevista que é relacionado com isto, que tudo começa com a intenção e o resto acontece. Uhum. De que forma é que isto está relacionado e como é que tu aplicas isto na tua vida? Bem, eu acho que para já a visualização dos teus objetivos tem sempre uma emoção, porque quando tu visualizas, sentes. Ok. Quer tu queiras, quer não, estás sempre a sentir aquilo que estás a visualizar, não é? Se nós fecharmos os olhos agora e imaginarmos que este teto nos cai em cima, nós de alguma forma vamos sentir Uma dor resposta. ou vamos ter uma resposta fisiológica daquilo que estamos a pensar. E portanto, logicamente, que o meu último pensamento tem que focar sempre no positivo. E isto de nós visualizarmos e ter sempre uma emoção acaba por também ditar aquilo que é um bocadinho o nosso destino, acho eu. Porque tudo aquilo que nós pensamos vem com uma emoção, seja positiva ou negativa, e isso vai-te levar a fazer uma ação positiva ou negativa daquilo que tu estás a pensar. Portanto, se tu pensas em coisas positivas e tens um mindset positivo, provavelmente vais ter uma atitude positiva em relação às coisas. Atitudes positivas geram feedbacks positivos e, portanto, feedbacks positivos atrás uns dos outros geram-te um destino positivo, certo? Uhum. E, portanto, é isso que eu tento fazer dia a dia. Não temos controle sobre todas as nossas emoções, também é facto, mas também podemos alterar isso rapidamente, não é? Os nossos estados energéticos, enfim, cada um tem as suas formas de se alterar e de ficar mais contente, enfim, de ficar num estado mais amoroso, tudo depende. E porque isso é muito agir. Quando tu vês o Ronaldo, não sei se te lembras, o Ronaldo quando vai bater o livre estava 3-2 para a Espanha. A âncora dele é interessantíssima. Qual é a âncora dele? Os passos. Ele dá os passos para trás, Ok. põe-se numa posição que é uma posição de herói, ele não está curvado para baixo. E esta fisiologia, a nossa posição é extremamente importante e influencia muito o dia a dia. Nós vemos aí, a partir do momento em que tu pensas nisto, vês pessoas, a forma como caminham, percebes se ela é uma pessoa confiante ou não. A postura é muito importante no teu dia a dia, muito, muito importante. E eu, cada vez que entro no circuito, vou andar como se fosse o maior. Quando eu chego no circuito, a malta tem de saber que eu cheguei, porque é a forma de tu mostrares que eu estou aqui, estou presente e não tenho medo de nada. Percebes? E é isso que eu tento, fazer. Estás a dizer que não só quando estás bem isso reflete na tua fisiologia, mas quando estás não tão bem, se alterares a tua fisiologia, o estado emocional também acompanha. Claro que sim. Ok. E quando o Ronaldo bate esse livre, eu comecei a celebrar o golo antes dele bater o livre. Porque era óbvio. O gajo com aquela cara, com aquela postura, ele ia marcar o livre. Mas há vezes em que o Ronaldo vai bater penaltis e é óbvio que ele vai falhar o penalti. É óbvio. E vês na cara dele, vês na fisiologia toda como o sistema nervoso responde ali. E o que eu te queria perguntar aqui é um Ronaldo que está nos grandes palcos, assim como tu, que às vezes tem dias piores, às vezes tem dias melhores. Quando está num dia mau, quando vai bater um penalti em um livre, quando ele não está, por algum motivo, confiante, é como no ténis não ganha o que está mais bem preparado, ganha aquele que, também o que está mais bem preparado, mas não fisicamente, muito mais emocionalmente. Momento a momento, aquele que está mais bem preparado emocionalmente é o que ganha. E por isso a minha pergunta para ti é, o que é que tu fazes? Qual é que é a tua receita? Que ele estava a dizer há bocado, temos coisas que nos fazem ficar num certo estado, coisas noutro. Qual é a tua receita que utilizas para te colocar em estado quando, de certa forma, o mundo exterior não te está a sorrir? Ou o mundo interior não está a comportar como tu queres? Eu sou uma pessoa muito racional e às vezes, quando as coisas não correm da forma como eu estou à espera, tento sempre analisar o porquê e até encontrar uma resposta óbvia, estou sempre à procura. Quando não a encontro, tento que o dia passe o mais rápido possível, não é? Ok. Mas
seja qual for a ferramenta que cada um de nós tenha, o importante é, na minha opinião, não estarmos permanentemente nesse sítio. Assim que posso ter um dia mau, mas no dia a seguir não. Há pessoas que usam bastante meditação, há pessoas que usam técnicas de respiração, há pessoas que fazem desporto, há pessoas que fazem yoga, há pessoas que têm este escape diário para reciclar a nossa energia. Mas quando vamos para a cama, temos de perceber que amanhã vai ser um dia diferente. E portanto, seja qual for a receita de cada um de nós, a minha é diferente da tua e será diferente de outra pessoa aqui dentro, mas o importante é nós não estarmos permanentemente neste estado. E portanto, estas pequenas alterações que nós possamos ter menos positivas no nosso dia-a-dia, é pensarmos que nós temos de agir rapidamente sobre elas e não estar permanentemente neste estado e elevarmos a nossa frequência energética para outro estado mais elevado e seguir o dia dessa forma. E como é que tu fazes isso? Especialmente em momentos de mais tensão. Como é que tu fazes isso? Porque estás a dizer que tu não é saudável uma pessoa ficar... Pode estar num mau estado, toda a gente entra num mau estado, mas ficar lá até é uma escolha. A partir do momento em que te apercebes disso, tu tens ferramentas que utilizas para mudar isso. Sim. Felizmente tenho poucos episódios onde estive realmente em baixo. Mas já tive. E eu acho que aqui o importante é teres logicamente um suporte familiar por trás. Teres neste caso eu tenho uma namorada já há muitos anos, e é ela a pessoa e a figura onde eu encontro mais a minha estabilidade. No fundo é quase que utilizar aquela máxima: por muito mal que vá ao trabalho, eu chego a casa e vejo a minha mulher ou vejo os meus filhos e fico feliz. Portanto, é nós encontrarmos esta pessoa na nossa vida que nos possa, digamos, não fazer pensar sobre aquilo que nos está a acontecer menos bom na vida. E eu tento falar muito sobre aquilo que sinto. Eu acho que de alguma forma, se nós encontrarmos alguém que possa ouvir aquilo que nós sentimos, nós descarregamos isso e tiramos esse peso de cima, tiramos essa culpa, essa dor por não termos atingido algum objetivo. Portanto, quando eu tenho estes momentos menos bons, ou fases, porque também já tive fases em que parti a clavícula porque houve um piloto que veio contra mim, e fiquei com a clavícula muito maltratada, tive de ser operado, uma operação complicada, e estive em casa e não podia sequer tomar banho sozinho, não podia lavar, não podia fazer a minha higiene, não podia virar à noite. Sim, são 2 semanas cheias de dor, não é? Mas é perceber que isso é aquela frase clichê: a dor é temporária, mas a vitória e o sucesso é para sempre, não é? E portanto é nisso que nós, pilotos, e eu em particular, tento focar, é que aquilo que vem de mal é sempre passageiro. E de alguma forma ter um suporte familiar que me ajude a superar isto tudo é fundamental. Eu vi uma entrevista tua há 6 meses atrás, em que chegaste aos 100 mil seguidores, e há 6 meses daí para cá estás nos 200 mil seguidores no Instagram, e isso diz-me que de facto o Miguel está cada vez mais no spotlight, está cada vez com mais reconhecimento das pessoas, e aquilo que se calhar a maior parte das pessoas não faz ideia é do Miguel com os 11, com os 12, com os 13, a partir a clavícula, nestas dores todas. Por isso aquilo que eu te queria perguntar aqui é, porque claramente que tu, para estar no sítio onde tu estás, tiveste que lutar muito e nem todos os momentos foram bons. O que é que tu fazes, ou o que é que tu fazes mais que os outros que te permite chegar onde chegaste, e o que é que tu precisas de fazer para chegar ao próximo nível? Sim, é uma pergunta complicada, porque eu acho que nós temos no desporto existe algo que provavelmente é inato, que está dentro de nós: a vontade, o mindset, o talento, e há outra parte que é o trabalho. E a única coisa que me faz diferenciar dos outros é o trabalho, é a forma como
com o meu trabalho com um propósito bem definido. E nós, eu julgo que nós temos de ser muito realistas e frios ao analisar as nossas fraquezas e perceber. Sabes porque é que agora estou a pensar na tua pergunta do porquê que eu. O que é que me faz diferenciar dos outros? Eu de facto nunca me perguntei isso, porque o meu trabalho é muito focado em mim mesmo, não é? E nós no desporto estamos sempre a comparar com o próximo, com aquele que está à frente, com aquele que está atrás, ao lado, não interessa, mas eu tento sempre focar em mim, em mim mesmo e no meu trabalho, e é isso que me coloca lá. Ok, portanto, o foco está em ti. O foco está sempre em mim, naquilo que são os meus pontos a melhorar, as minhas fraquezas, e ser muito calculista, muito frio a analisar o que é que está mal, e o porquê é que as coisas correm, não estão a correr bem. E portanto, e mudar isso, atacar aquilo que não é positivo em nós, ou aquilo que nos faz estar sempre um passo atrás do outro, e melhorar isso. Portanto, não é a quantidade de trabalho, por vezes, é a qualidade do trabalho que importa, e eu acredito muito nisto. Posso não passar 6 horas no ginásio, mas posso passar 2, mas bem focadas. E portanto isso, eu vejo com colegas meus que passam a vida no ginásio ou passam a vida a andar de moto, mas qual é o propósito desse treino? Qual é o teu objetivo ao estares a treinar? É simplesmente estares no ginásio? É simplesmente andares de moto? E é isso que eu também tento passar um bocado depois para os meus miúdos, não é? Nós temos 7 provas no calendário, há pais que se queixam que os miúdos deviam treinar mais, e nós tentamos passar esta mensagem, não é? É a qualidade do trabalho e não simplesmente estar a dar voltas na pista por dar, não estás a trabalhar especificamente nada. E eu sempre que vou para a pista, num treino, tento-me focar em algo que eu tenha de melhorar, a minha postura, estar mais focado em sentir a parte da frente da moto ou a parte traseira, e é este foco minucioso que nos faz estar lá mais em cima. Sim. Isso é muito interessante, disseste aí várias coisas boas. Para mim a mais relevante de todas é onde é que está o foco. Isto faz-me lembrar um bocado desta fotografia, que é, não sei se já viste, do Phelps. Não sei se segues o Phelps ou se não segues. O Phelps é o meu... Não. Eu sei quem é, mas não sei. E há uma prova em que ele tinha um competidor e estavam mesmo taco a taco. E esta fotografia em que o Phelps está virado em frente, focado na meta, e o competidor dele está focado nele. E é winners focus on winning, losers focus on winners. E por isso tu não estás tão focado no que é que a tua concorrência está a fazer, estás focado em ti próprio, em analisar-te e em melhorar aquilo que tens no dia-a-dia. É precisamente, por isso é que foi difícil responder à pergunta, porque realmente nunca me foquei nisso. Mas essa é a resposta. Eu nunca fiz do outro o meu... a minha meta, ou nunca fiz dos outros pilotos um objetivo. Tentei sempre focar naquilo que eu realmente poderia fazer. E quando nós... isto acontece em muitas situações da nossa vida. Por vezes nós passamos a vida a olhar para o lado, a ver o sucesso dos outros, a queixar-nos e a sentirmos pena de nós próprios pelo sucesso que os outros têm, e realmente nunca tivemos 5 minutos para olhar para aquilo que nós estamos a fazer de diferente. Portanto, se nós queremos tanto como ao outro, o que é que nós estamos a fazer realmente para chegar onde o outro está? E é aí que tu te viras para ti mesmo e fazes esse trabalho. E portanto é isso que eu tenho vindo a fazer, sem querer, a grande parte da carreira, e agora sabendo realmente que isso existe. E eu acho mesmo importante falares disso, só porque cada vez mais, e no desenvolvimento pessoal fala-se muito de segue os teus sonhos e faz aquilo que te apaixona, mas há certas pessoas ou várias pessoas que não percebem que não é só sonhar, há que pôr o trabalho todos os dias. E tu falas muito de momento a momento, ouço-te dizer muitas vezes isto, momento a momento, passo a passo, etapa a etapa. Em que é que isto se reflete no teu dia-a-dia, esta filosofia de momento a momento? Reflete-se na medida em que tu tens um objetivo a longo prazo, sei lá, vamos pôr o meu exemplo do ano passado, lutar pelo campeonato do mundo.
mas no fim do dia o campeonato tem 19 provas. De que forma é que eu de cada uma posso extrair o máximo? De que forma é que de cada treino eu posso extrair o máximo? Em preparar o treino seguinte, em preparar a qualificação, em preparar a minha estratégia de corrida, em preparar a moto para isso. E portanto tu és quase forçado a pensar assim, porque senão não tens, se estiveres sempre a pensar no final daquilo que tu queres atingir e não no caminho, nem vais desfrutar do caminho, porque no final do dia vais estar frustrado por não conseguires nada. E portanto esta preparação tem de ser feita de forma leve, divertida, sem estares a pensar no campeonato. Muitas das vezes no início da época, a meio da época, perguntam-nos sempre qual é o teu objetivo e estás a cumprir o teu objetivo, e portanto tu enuncias para o mundo a tua intenção no início, mas depois não falas disso. Eu nem me lembro disso, não estou a pensar no campeonato, não estou a pensar em nada cada vez que vou para uma corrida. Estás a pensar naquela corrida? Estou a pensar naquela corrida especificamente, estou a pensar naquele treino, estou a pensar naquela volta, na curva que tenho mais dificuldade, no setor da pista que tenho mais dificuldade. E portanto é este trabalho que te faz no final do dia chegares lá ao topo o mais preparado possível. Sei que o nível... Isto é meu. O nível de... Claro que eu sou o único e já da última vez aconteceu. O nível de foco que tu tens que ter no momento é inacreditável. Porque tu estás a 350 km/h. Se calhar não estás a essa velocidade a fazer a curva. Sim. Mas estás... Não, mas quantos? Lá está. Nós... sei lá, a uma velocidade de 250 e nós andamos muitas vezes acima disto, sei lá, 2, 3 décimas tu fizeste 100 metros a esta velocidade. Jesus. 100 metros é muito. E portanto, se tu pensares na escolha de trajetória que tu estás a fazer, por vezes 1 metro faz muita diferença. E portanto 1 metro é uma fração de uma décima de segundo. E portanto são estas frações todas juntas no final da volta que fazem uma grande diferença. Nós estamos a falar com uma grande diferença, seja meio segundo, 7 décimas, 1 segundo. Eu acho isso inacreditável. É preciso muita precisão naquilo que estás a fazer. O foco então nem se fala, se não estás focado naquilo, vais parar ao outro lado. Vais parar ao outro lado. O ponto de travagem, e foi uma das dificuldades que eu encontrei mais nesta categoria, é que as coisas passam-se a uma velocidade muito maior. E o teu ponto de travagem, o tu fazeres a curva ou não, depende de 3 décimas, 2 décimas. Se tu fechares o acelerador 3 décimas mais à frente, se calhar já não fazes a curva, tens de ir em frente. E portanto este foco, tu criares referências na pista é importante para poderes travar sempre no mesmo sítio, da mesma forma. Okay. Ser o mais constante possível durante a corrida inteira. Portanto, parece difícil e complexo, mas já ando de moto há muitos anos, e o facto, sei lá, a atividade motora em si de andar de moto não me faz pensar. E portanto, tu tentas estar o mais à vontade possível naquele ambiente, com a moto, para cada vez pensares em menos coisas, e isto faz-te ganhar um tempo incrível em cima da moto. Se tu não estiveres a pensar especificamente naquele sítio que tu vais travar, e que depois tens de travar a direito e depois inclinares um bocadinho e largares o travão, se não estiveres a pensar nisto, dá-te muito mais rapidez e muito mais tempo mental para tu fazeres a abordagem à curva. E portanto, imagina que se tu já estás em stress e te aparece um piloto por dentro, então ficas de fora, não é? E não podes. Vocês, pelo que eu pesquisei, chegam a perder 2 litros de suor em 45 minutos, e em batimentos cardíacos praticamente sempre nos 180, 190. Ou seja, não baixam, não relaxam. E se não estiveres focado naquele segundo em fazer a curva, se olhares para o outro lado, ou ficas para trás ou já foste. E não é só isso, não é? Nós estamos sempre sobre muita tensão, não é? E quanto mais à vontade tu estiveres fisicamente na moto, vais deixar de fazer forças que antes estavas a fazer. E isso, ao longo de
ao longo de muitas voltas, de muitas curvas, travagens e acelerações, consegues estar mais fresco fisicamente. E de alguma forma aqui o psicológico também tem muita influência, porque se tu não tiveres com tanto stress, se tu não estiveres no teu limite psicologicamente para fazeres aquela volta ou andares naquele tempo, vais ganhar muito mais espaço para te relaxares, não é? Entre uma reta, numa reta entre curvas, poderes tentar baixar o teu ritmo cardíaco, vem muito também dessa tua tensão que tu podes tirá-la do caminho e relaxar. E tu não te passam pensamentos pela cabeça? Tipo, tens algum pensamento que costuma passar ou estás tão focado que nem sequer há espaço para pensamentos? Não, tem de haver, sim. Tens de estar constantemente eu acho que não é tanto pensar, mas tens de reagir. E portanto... Mas o reagir é mais automático. Tu tens de reagir de forma racional. Quando a moto te foge mais numa curva ou noutra, tens de mudar os teus mapas no botão que nós temos. Nós temos 5 botões, mas cada um é para uma coisa diferente. E tu tens de sentir, perceber e reagir a isso o mais rápido possível. Portanto, faz parte da preparação também tentarmos aumentar a nossa capacidade de reação através de luzes, a nossa visão periférica, para tentarmos realmente perceber onde nós estamos na pista e sobretudo em luta direta com o adversário, sem realmente perderes o tempo para olhar, perceber se ele está lá ou não e quanto perto ele pode estar de ti. Qual é o atleta fora do motociclismo que tu mais admiras e o que é que tu vês nele e como é que implementas isso na tua vida? Ok, o atleta que eu mais admiro é o Cristiano Ronaldo. Somos dois. Porquê? Em primeiro lugar, e obviamente acho que para todos nós, é português e nós também. Portanto, essa ligação àquilo que são as nossas origens acaba por criar uma empatia que tu mesmo que não queiras vais ter, porque ele é o melhor do mundo, não é? E é português, portanto tu vais gostar dele. Essa é a primeira. A segunda é pelo facto de ele ser o atleta que é, tem uma ética de trabalho fora do comum e isso é reconhecido por toda a gente com a idade que ele já tem, mas sobretudo e isto remonta também um bocadinho mais atrás na nossa conversa sobre qual é o nosso propósito. O propósito dele não é só ser o melhor do mundo, julgo eu. Ele quer deixar um legado, quer realmente fazer com que as pessoas, cada vez que se lembrem de futebol, se lembrem dele. Portanto, isto é ser uma lenda viva quase. E o Cristiano trabalha com todos os milhões que ele já ganha e que já ganhava quando tinha a nossa idade, podia-se muito bem retirar e viver do futebol à vontade. E ele não fez isso. E é isso que te faz pensar duas vezes, não é? Quer dizer, com tanto dinheiro, com tantos troféus, tantas bolas, tantas botas, porque é que ele ainda continua realmente a se esforçar-se tanto e a trabalhar tanto para ser o melhor? A resposta é óbvia, porque ele não é só aquilo, é algo muito maior que o Cristiano Ronaldo pessoa, quer dizer, é o legado dele, é tanta coisa que ele transpira e transmite. Portanto, é difícil para mim enquanto atleta, e julgo que qualquer pessoa que tenha uma mínima ligação ao desporto não sinta afinidade pelo Cristiano. De que forma é que eu aplico isso na minha vida? Mindset, é perceber que por muito bom que tu sejas, podes ser ainda melhor, e é isso que o Cristiano demonstra. O livro que escreveste, o Next Level, o que é que te fez escrever o livro e quem é que pode esperar? O que é que as pessoas podem esperar ao lerem o livro? O que é que elas vão aprender que ainda não saibam? Em primeiro lugar, não fui eu que escrevi. Algumas partes muitas das coisas foram gravadas por WhatsApp, as histórias, mas foi escrita pela jornalista Edith Dias. E começou ter o livro na mão enquanto estás a falar. Gostava que as pessoas vissem. Podes pô-lo na mesa. Começou por uma... espero não desmontar nada disto. Começou por um desafio que a Leia, a produtora, a editora do livro, nos propôs, que foi escrever uma biografia. E na altura eu não tinha contrato de MotoGP, não tinha ainda o meu futuro assegurado,
mas a mim e ao meu pai surgiu-nos logo a ideia, porque é que não fazemos um livro, que nós pensamos logo que foi no título, não é? Epá, vamos escrever um livro de tu chegares até ao MotoGP. E ainda não estavas lá. Oh, pai, mas eu ainda não tenho a MotoGP, ainda começamos a escrever um livro e eu não chego lá, é um grande fiasco. Eu disse, não te preocupes, vamos fazer o livro, fazer as 44 curvas até ao MotoGP. E ao longo da escrita de diversas histórias, diversos testemunhos de pessoas que dão aqui, surgiu a ideia, por eu ter sido o número 44 até então, fazer 44 histórias, capítulos que contém um bocadinho da minha história e de quem eu sou. É muito simples. Pelo meio tem fotos, quando eu era pequenino, depois não tão pequenino, até agora. Portanto, o livro, em diversas histórias de luta, suor, contratações, neste mundo competitivo, conta um bocadinho das peripécias, daquilo que eu e o meu pai passámos, daquilo que é a minha família, fala um pouco de mim. E eu acho é um livro muito giro, porque não segue a típica cronologia de palmarés. Comecei a correr em 2004, depois em 2005, tal. Portanto, é um livro muito acessível a toda a gente para ler, pessoas que não conheçam, que não têm nada a ver com a área, porque não entra em aspecto técnico, não entra nas coisas que possam ser secantes para as pessoas, quando é que a moto dá, quanto é que curva, enfim, é um livro muito, muito giro de se ler, tem histórias incríveis, histórias de superação, todo o livro é isso, é uma história de acreditar num sonho e logicamente recomendo a ler. Felizmente o livro esta semana está no top de vendas da FNAC. Espetáculo. E lançaste a editora está... Uma salva de palmas para o livro do Miguel, pessoal. A editora está completamente crazy com aquilo que nós estamos a fazer com o livro e portanto é um motivo de orgulho, e tenho de agradecer muito à jornalista, à Edith, que escreveu este livro, porque foi um trabalho feito, julgo que de outubro a 15 de janeiro, quando o livro teve de ir para a produção. Portanto, um trabalho de pesquisa, o amor que ela pôs no livro a escrever, o carinho, são coisas que não se pagam. Portanto, deixo aqui publicamente também o meu agradecimento, apesar de já ter agradecido muitas vezes. Não quero demais deixar este agradecimento a pessoas que realmente põem sentimento naquilo que fazem. E qual é que é o sonho, e talvez o sonho não fosse o mesmo nessa altura, mas talvez fosse, qual é o sonho que tu sonhas para a tua vida? Não só a nível de profissional, não só a nível das motas, como é que tu, uma forma de pensar nisto podia ser, se tivesses a olhar para trás quando tivesses 70, 80 anos, o que é que tu gostavas que a tua vida tivesse sido? Eu gosto muito do sentimento de ser reconhecido pelas pessoas, sobretudo entre os jovens, por isso é que eu acho que tu seres ídolo e referência para alguém, sobretudo quando são crianças, e eu tenho vários miúdos que vêm ter comigo para pedir uma fotografia, a dizer que seguem e que ficam tão nervosos que nem sequer falam, ficam envergonhados. Para mim, servir de exemplo, acho que é o ultimate goal, não é? É o objetivo, é talvez o teu propósito, é poderes influenciar a vida de alguém positivamente. E se eu, de alguma forma, quando acabar a minha carreira, tiver servido de inspiração para alguém, fico super grato, porque pude viver a minha vida com um significado muito mais do que ser bem sucedido e ganhar muito dinheiro. Portanto, isso para mim é algo que não tem valor e que ultrapassa muito aquilo que é o tal foco, o objetivo, enfim. Isso são coisas que nos fazem chegar e que nos fazem ser uma pessoa de referência. Mas é aquilo que nós podemos passar cá para fora enquanto seres humanos que faz a diferença. E portanto eu tenho fé nessa humanidade, nesse lado mais humano das pessoas. Qual é o conselho que tens a dar a quem tem essa mentalidade, ou a quem queira, ou quem não tenha, mas que queira tirar o maior proveito possível da sua vida, que queira vencer na vida? Depende muito do teu propósito, não é? Da tua área, do teu objetivo concreto.
Mas eu acho que tu tens de ter essa mentalidade. Como a crias, não sei ajudar, mas se calhar... Deixa-me fazer a pergunta de outra forma. Se tu tivesses um cartaz gigante que pudesses pôr na autoestrada em Portugal com uma mensagem tua para as pessoas que achas que... E podia não estar assinado sequer, mas uma mensagem que as pessoas lessem e fosse uma mensagem que achas que podia de alguma forma melhorar a vida delas. Acredita em ti. Acredita em ti. Acredita em ti. As pessoas põem muita dúvida naquilo que fazem e o porquê que fazem, e se os se's limitam tanta coisa. Vão em frente, têm um sonho, sigam o vosso instinto. Por vezes há momentos em que nós temos de seguir o coração e deixar a cabeça de lado, e acreditem em vocês, nas vossas capacidades. Se não as têm, vão atrás de quem vos possa munir dessa capacidade, aprendam com as outras pessoas, sejam humildes para ouvir aquilo que por vezes pode não estar bem convosco, e vão para a frente, acreditem em vocês. É isso mesmo, olhem, e uma salva de palmas para o Miguel, por favor. Acho que acabamos em grande. Para as muitas pessoas que ficaram fascinadas com a tua história e quem ainda não te conhece, onde é que eles te podem seguir? Quais é que são os melhores canais para seguirem? Nas redes sociais, e qual é o handle? É Miguel Oliveira 44. Ok. No Instagram, certo? No Instagram. E no Facebook? No Facebook é Miguel Oliveira Official Page. Ok. E o malta, sigam este menino que não só é um exemplo no seu desporto, como é um exemplo na vida. Nós falámos de tanta coisa aqui, acima de tudo eu diria que falámos de mindset. Espero que tenham gostado desta conversa. Eu gostei imenso. Com perguntas que não são as mais usuais. Pessoal, as notas estão no YouTube e estão no nosso site para quem quiser ir consultar depois de coisas que falámos aqui, para te manteres updated com o podcast e outro conteúdo desenhado mesmo para te ajudar a tirar o maior proveito possível da vida. Podes-me seguir em fcanticastro no Instagram ou ires ao site fredcastro.com e toca a fazer rating no iTunes, porque nós queremos... Eu estive a ver quais é que eram os podcasts mais ouvidos em Portugal e são todas de comédia. Eu acho que nós gostamos de comédia, mas temos que, como tu estavas a dizer, Miguel, temos que trazer o desenvolvimento pessoal e um mindset campeão para cima e democratizá-lo e dar isso às pessoas, fazer com que as pessoas se preocupem com isso. Vamos agradecer ao Therapist pelo excelente pequeno almoço. Pessoal, por aplauso, quanto é que gostaram do pequeno almoço? Eu e o Miguel comemos pouco, porque estávamos aqui à conversa. Vamos agradecer também à Carlota, ao André Igreja, ao André Nobre, ao Roger, pelo trabalho fantástico que permitem que seja possível, a minha equipa. Agradecer às pessoas que colocaram as perguntas, agradecer às pessoas que compareceram aqui e por toda a energia que colocaram. E por último, ajudem-me a agradecer ao Miguel com uma enorme salva de palmas pelo exemplo fantástico que é. E até à próxima, pessoal. Não se esqueçam mesmo de tirar o maior proveito possível da vossa vida. Bye bye.